11h19. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Rômulo Pinheiro já está aqui conectado com a gente. Bom dia para você, Rômulo. Muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos. Um forte abraço a todo mundo aí de Belém. Rômulo, vamos falar sobre a votação do PL antifacções na Câmara e também já vamos ligar falando sobre o encerramento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro lá no Distrito Federal, aí em Brasília. Como é que está essa questão da votação do PL antifacções, né, que passou por inúmeras alterações, né, pelo que eu tenho acompanhado, e como é que está também essa questão do encerramento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro aí no DF? Pois é, meu amigo Ronaldo, na semana passada a gente trouxe aqui para a coluna as deliberações, as negociações a respeito desse projeto de lei antifacções, muito na esteia do que aconteceu no Rio de Janeiro no mês passado, e a gente comentava essas mudanças do texto. É bom lembrar que esse projeto veio do governo federal e aí sofreu algumas alterações com o deputado Derrite, que é do PL, contrário ao governo, e fez várias alterações. A gente comentou aqui a prejudicialidade daquelas alterações, houve uma pressão muito grande, e mesmo com algumas mudanças, 6 mudanças necessariamente ocorridas no projeto, ele foi votado a contragosto do governo, porque ali ainda existem pontos. É bom lembrar que ainda vai ao Senado Federal. Ontem à noite eu estive lá na Câmara Federal, participei, andei conversando com o pessoal por lá, e a proposta, por volta das 7 e pouco, 7h30, já havia ali uma informação de que ia passar o projeto, o governo ia perder essa batalha inicial, em razão que as propostas que foram enviadas, as alterações do texto inicial, desconfiguraram muito a captação de recursos da Polícia Federal, e esse é o grande ponto que a Polícia Federal sofreu esse baque ontem. É claro que isso não vai passar por revisão no Senado. O Senado tem uma tendência mais conservadora nesses pontos, então o governo tem um controle melhor ali na questão política no Senado, então provavelmente deve sofrer alterações esse texto na próxima etapa da votação. Então, essencialmente, nós tivemos aí novos crimes, nós tivemos aí também, com certeza, essa mudança de perspectiva com relação ao tratamento que se dá às organizações criminosas. Havia uma demanda muito forte da população por mudanças em razão do que aconteceu, que vem acontecendo nos últimos anos, mas, de certa forma, ainda falta mudar muita coisa. Principalmente o ponto mais sensível é o dinheiro que é arrecadado com a tributação e para onde se destina esse dinheiro, no caso da gestão da segurança pública aqui no país. Então, é muito complicado. Nós tivemos aí também, durante esses debates, muita pressão aqui na Câmara mesmo para que as mudanças promovidas pelo relator fossem mantidas, ou seja, contrário ao governo. O governo forçou aqui contra, mas mesmo partidos da base do governo, que tem ministérios que devem votar isto, então isso criou um desconforto muito grande. É claro que a gente vai voltar a falar sobre esse tema, porque ainda haverá votação no Senado, e esse texto foi aprovado ontem, com certeza sofrerá modificações na Casa Revisora do Senado. Mas outro assunto também que vem abalando aqui a capital é que o STF publicou a ata do acórdão do julgamento dos embargos de declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí que está um ponto central, porque, Ronaldo, agora está efetivamente se encerrando o procedimento no Supremo Tribunal Federal. Então, o ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão em alguns meses, e houve a fase agora última do recurso apresentado, que são recursos de embargo de declaração, para esclarecer alguns pontos do acórdão, para eventualmente discutir ou rediscutir na visão da defesa em razão de eventuais vícios. Ou seja, a defesa buscava não somente esclarecer, que é o fundamento principal desse recurso, mas queria rediscutir alguns pontos que foram decididos, e o recurso não se presta a isso. Então houve aí um julgamento pela primeira turma, rejeitou os recursos de embargo de declaração do presidente. E aí, Ronaldo, qual é a situação atual? Veja que nós tivemos julgamentos parecidos a isso com o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, o julgamento do ex-deputado Paulo Maluf, mas o que está servindo de base para a jurisprudência nesse caso aí é muito o que aconteceu no julgamento do ex-presidente Fernando Collor.
Então, naquele momento, houve uma discussão aqui no Supremo sobre a questão de rediscutir esses votos finais através de um recurso chamado embargos infringentes, que é um recurso quando há uma divergência de julgamento. E na primeira turma, a única divergência que houve foi do ministro Luiz Fux. E naquele julgamento de Collor, o Maluf também aconteceu algo similar, o STF entendeu que só era possível rediscutir essa questão se houvesse mais de um voto, ou seja, pelo menos 2 na turma. E no julgamento de Bolsonaro só houve um voto, então a jurisprudência fechou o entendimento que não caberá mais recurso após o julgamento desses embargos. Ontem, aliás, segunda-feira, publicada a ata, e a defesa vai fazer um novo recurso de embargos para tentar rediscutir, mas a tendência é que o ministro relator nem mande a julgamento, porque já houve o primeiro, já foi negado, então vai entender que é protelatório e deve decretar o STF o trânsito em julgado do procedimento. E isso acontecendo até as próximas semanas, já se expede a ordem de prisão e recolhimento para uma unidade, e esse é o ponto central da discussão aqui em Brasília, onde ele ficará preso. Lembrando que o regime é fechado, ou seja, o início do regime é fechado, são 27 anos, e no início da semana, a senadora Damares Alves e uma comitiva de senadores esteve aqui na Papuda para visitar as instalações e disse que era insalubre, que não havia, ela queria, na verdade, não era fazer uma visita geral, mas não só para o ex-presidente, quando nós sabemos, todo mundo sabe que a questão ali era pressionar para informar que a Papuda não teria condições de receber o ex-presidente. O curioso é que essas visitas nunca aconteceram para outros presos que estão à margem lá. E notem, aqui não é a questão de ter facilidade para que cometeu crimes, mas é o mínimo, né? O mínimo de que possa cumprir a sua pena de maneira regulamentar, ou seja, que tenha um mínimo ali de não ficar doente, algo do tipo, né? Na superlotação. Então, essa preocupação muito grande, é claro, só com o ex-presidente, e a tendência é que ele fique muito provavelmente no quartel, que é o batalhão da Polícia Militar, dentro da Papuda mesmo, há um batalhão específico para abrigar pessoas que estão em risco, ex-militares, ou então advogados, ou juízes, magistrados em geral, promotores, que têm algum tipo de problema. Então a tendência é que ele vá para esse batalhão, ou então uma própria ala dentro da penitenciária do DF, conhecida como PDF-1, que também há uma ala lá específica para ele. A tendência é essa, a próxima cartada do ex-presidente, Ronaldo, e os advogados já têm isso em mãos, né? Que ele inicie o cumprimento da pena em algum desses ambientes. Se ventilou também, como foi o ex-presidente Lula, ficar na sede da Polícia Federal aqui em Brasília, mas diferentemente lá do Paraná, a sede aqui em Brasília teve uma mudança de alguns anos para cá, um prédio novo, bem no centro da cidade, mas foi descartado no primeiro momento, porque é um prédio central aqui na cidade, havia uma movimentação de muita gente ao redor, então não foi muito adequado para isso. A Papuda, o complexo da Papuda, é mais adequado a essa situação do ex-presidente, é o que deve acontecer nos próximos dias. É bom, para fechar, Ronaldo, lembrar que até o final do mês de novembro, ou início de dezembro, provavelmente o ex-presidente já estará em algum ponto para cumprir sua pena, e a estratégia dos advogados nada mais é do que fazer o pedido de prisão domiciliar, seja pela idade do ex-presidente, já tem mais de 70 anos, seja pelas condições de saúde que a defesa alega que são debilitadas e que o presídio não tem condições de abrigar. Toda pessoa presa com condições de saúde debilitadas, isso vale para qualquer pessoa, ela só fica na cadeia se a penitenciária tiver condições de manter ali um tratamento para aquela condição específica. Então a defesa vai alegar que a penitenciária não tem essa condição de atender a demanda de saúde do ex-presidente e que ele vá ficar em prisão domiciliar. É a próxima etapa, é a última cartada para evitar que o ex-presidente fique por muito tempo na penitenciária do DF, aqui na Papuda, meu caro Ronaldo Santos. Tá certo então, Rodolfo, muito obrigado pela sua participação aqui dentro da coluna Conexão Brasília e até a próxima semana. Forte abraço, Ronaldo, até a próxima quarta-feira. Tá certo então, agora são 11 horas e 28 minutos, chegamos ao final do nosso Estação CBN